unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vinha gente de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão que, confessando seus pecados, eram batizados por ele. Então veio Jesus da Galiléia ter com João para ser batizado.
teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Transforma estas pedras em pães. Jesus, porém, respondendo, disse:
o diabo o deixou. E eis que chegaram anjos e o serviram. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e se assentou. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensiná-los, dizendo: Pensamos para os pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Pensamos para os que choram, pois serão consolados.
A multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão, porque as pessoas andavam desgarradas e errantes, como ovelhas, e não tem pastor. Diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois
pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, a Cristo nosso Rei. Hosana, cantamos hoje, Hosana, Hosana, Rei. Justo e humilde é
dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu que entrassem na cidade, procurassem certo homem e lhe dissessem: o mestre afirma, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os instruiu e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, disse: para um lugar chamado Getsemane e lhes pediu: sentem-se aqui enquanto vou orar adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Disse-lhes então: minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: oh, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas a tua vontade se faça. Voltando-se para os seus discípulos, os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Vontade
dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo decidiram condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, governador. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu, deixando o governador muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E havia um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: Pilatos sabia que haviam entregado Jesus por inveja, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, a responsabilidade é de vocês. Então soltou Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. E depois de zombarem dele, o levaram a lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, e ali o crucificaram.